A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Hoje, quarta-feira, pela misericórdia do nosso Deus, 19 de abril de 2023. Hoje, como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós temos o estudo bíblico online. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 3. A lição de número 3, nós vamos estar falando hoje, na lição de número 3, sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Então, desde já, quero deixar a paz do Senhor Jesus a todos e quero pedir aos irmãos que estão já participando conosco, A paz do Senhor na medida do possível, se os irmãos puderem, já, na medida que vão entrando, já compartilhando essa live em nome de Jesus, estudo bíblico, onde juntos estaremos então falando da palavra do Senhor Jesus Cristo. Juntos estaremos lendo a palavra de Deus, orando e já iniciando esse estudo, onde junto nós vamos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, como todas as quarta-feiras nós fazemos. Hoje não é diferente, né? Hoje estaremos juntos, participando, aprendendo da palavra de Deus. E nossa leitura em classe hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de número 1. Vamos convidando aqui os irmãos, o pessoal que nós temos aqui no nosso perfil, já para participar conosco, né? Nosso estudo bíblico, que nós fazemos online todas as quarta-feiras. Nós somos da Igreja Pentecostal, Casa de Oração, situada na cidade de Várzea Paulista. Lembrando que nós estamos em Várzea Paulista, na travessa da Pacaembu, a rua Vera Cruz, número 84, na Vila Real, Várzea Paulista. Convidamos você, convidamos toda a sua casa, a sua família, para junto estar conosco, como nós então fazemos todas as quarta-feiras. Iniciamos em oração, então logo mais, daqui a pouquinho estaremos orando, e já trazendo esse estudo bíblico. Nós estamos no contexto geral, aqui no segundo trimestre do ano de 2023. Nós estamos então no contexto geral, falando sobre o relacionamento em família, falando sobre superando os desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. A paz do Senhor, missionária Graça. Seja bem-vindo. E hoje estamos juntos para a glória de Deus, como estamos todas as quarta-feiras online, trazendo esse estudo da palavra de Deus, né? Então, falando sobre o relacionamento em família, o primeiro estudo, a primeira lição, nós falamos sobre quando a família age por conta própria. No segundo estudo,
segunda lição, nós falamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Lembrando que a predileção é no caso uma escolha, é uma preferência que às vezes os pais escolhem por um dos filhos, que não é aprovado pela palavra de Deus e nem na nossa vida, no nosso dia a dia, quando os pais têm vários filhos, mas têm a preferência por um ou pelo outro. Isso, as consequências são muito grandes. Então, na quarta-feira passada, nós falamos na segunda lição sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Hoje, nós vamos falar sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Então, são lições muito importantes de nós estudarmos, acompanharmos. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem, estaremos com a lição de número 4, que vai falar do ídolos da família. Ídolos na família. Então, vamos esperar só mais uns minutinhos para nós orarmos. Temos vários pedidos de oração. A irmã Vilma, lá da cidade de Olímpia, ela está pedindo oração para nós, a favor do seu genro, Romário, que está internado lá em São José do Rio Preto. Então, orar pelo Romário, orar pela família da irmã Vilma, orar pela nossa irmã Zélia, a minha sobrinha, pelo meu irmão Romildo, a minha cunhada Maria, enfim, apresentarmos todos a Deus, né, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfrentando problema, dificuldade. Pedimos a Deus que o nosso Deus possa estar abençoando a cada um e possa estar dando a cada um a grande vitória, né? Quero também saudar minha irmã Terezinha, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Terezinha, lá da cidade de Populina. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Terezinha. Então, irmãos, nós vamos já estarmos orando, né? Então, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais esta quarta-feira. Meu Deus, como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós estamos, Pai, em oração, porque neste momento nós estamos iniciando os nossos estudos, onde junto, meu Pai, eu vou reunir, Senhor, como já estamos reunidos com os nossos irmãos, mesmo à distância, mas unidos numa só fé, num só amor, num só propósito, de junto, meu Deus, nesta live, nós junto aprendermos a Tua Palavra. Senhor, são lições muito bonitas, onde nos traz, Senhor, o ensinamento, o conhecimento a respeito, Pai, da Tua Palavra. E junto nós temos essa alegria, esse prazer de nos reunir, Senhor, todas as quarta-feiras. Deus, e assim nós oramos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão acamados nas suas casas, por aqueles que estão hospitalizados, internados nos hospitais. Deus, como nós oramos pela família, meu Deus, da nossa irmã Vilma, Pai querido, o Romário, Senhor, está no hospital, precisando das nossas orações, está lá na cidade de São José do Rio Preto. Deus, nós oramos pelos pedidos de oração que está no grupo, também da nossa igreja, pelo grupo da família, que o Senhor venha conceder a bênção, a vitória e nos dar sabedoria, para junto nós estarmos, Senhor, também aprendendo da Tua Palavra. Senhor, como nós pedimos todas as quarta-feiras que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria no nosso estudo,
Hoje, Senhor, nós pedimos novamente que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, que o nosso coração possa abrir para a tua palavra, que os nossos olhos espirituais possam abrir e que o nosso coração, meu Pai, possa contemplar o trabalhar do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais esta quarta-feira. Obrigado por esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, então, nós vamos estar lendo a nossa leitura de classe hoje. Antes, nós vamos aqui para o nosso texto áureo. O texto áureo diz assim: porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, onde há inveja e espírito facioso, o que é espírito facioso? Que fomenta, movimenta contra o poder e estabelecido e egoísmo. Então, espírito facioso é uma rivalidade egoísta. Então, aonde há inveja e espírito facioso, há uma perturbação e toda obra perversa, ou seja, não é um ambiente bom, né? Não é um ambiente aonde nós realmente gostamos de estar, né? A verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de separar as consequências ruins dessa emoção. Então, o ciúme não é agradável a Deus e nem a nós, né? Não devemos ter ciúme. Alguém pode dizer assim: mas pastor Arnaldo, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Quando a Bíblia fala do ciúme, esse ciúme bíblico, quando fala esse ciúme que Deus tem por nós, não é esse ciúme maligno que está agindo na humanidade, não. Esse espírito de ciúme que há no mundo é espírito diabólico, que traz contenda, inveja, dissensão, separação, destruição. Mas o ciúme de Deus, ele é zelo. O Deus que nós servimos, o nosso Deus, ele é zeloso, ele zela por nós, né? Por isso a Bíblia diz que Deus tem ciúme por nós. Quando a Bíblia fala do ciúme, está falando do zelo. Amém? A nossa leitura em classe dessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Nós vamos ler, diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus filhos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Nós lemos Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo 4. Agora nós vamos ler
o versículo 11, depois o 18, depois o 23, o 24, depois o 28. Então, o versículo 11. Seus irmãos, pois, os invejaram, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes de que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Agora, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Verso 24. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram a José da cova, alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Aqui nós vemos então, por causa de Jacó, Israel, por causa dele amar mais José, que era seu filho da velhice, do que os demais irmãos, isso causou uma série de consequências, problema, uma situação difícil, tanto para José, como para toda a sua casa, para toda a sua família. Quero saudar o nosso irmão Kleber, também na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo. É muito importante ter vocês aqui conosco, né? Então, aí nós fizemos a leitura em classe, que nós vamos, no decorrer dessa leitura, dessa lição, falar muito sobre isso. Mas, para nós fazermos essa lição, nós vamos estar estudando no tópico de número 1. Nós vamos estar refletindo sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. De acordo com o que nós lemos, o nosso texto da leitura em classe, é o que nós vamos estar vendo aqui agora. No tópico de número 1, nós vamos estar refletindo, nós vamos refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na vida da família de Jacó. No tópico de número 2, nós vamos identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Muitas vezes as pessoas acham que é bom ter o ciúme, não. Eu tenho ciúme porque eu amo, não. Nem sempre nós devemos dar crédito, nós devemos fortalecer o ciúme no nosso coração, porque pode ter uma grande consequência que nós, então, não queremos. Olhamos, então, o tópico de número 3. Nós vamos estar vendo ali, nós precisamos compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não apenas pelas emoções carnais. Então, precisamos ter muito cuidado. As emoções carnais, aquilo que traz emoção para nós, nem sempre nós devemos alimentar isso, porque as consequências também não são boas. O que nós precisamos é nos alimentarmos da palavra de Deus, alimentar o nosso coração da palavra de Deus para a nossa vida. Nossa introdução, a introdução dessa noite, nós vamos
ler aqui agora dizendo, olha, a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas é dramática. É o que nós vamos estar estudando. A história dos filhos de José. Nós não temos ela apenas como emocionante, comovente, não. Nós precisamos agora ver como ela se torna dramática, como que é difícil, às vezes, nós ver uma situação como essa, uma família abençoada por Deus. Não significa que Deus não está no controle, no comando, não significa que a família não seja uma bênção, mas precisa observar bem o caminho, o rumo que nós vamos então tomar, porque depois as consequências vêm e não são poucas. Então é isso que nós precisamos entender. Então a história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas ela também é dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o via como um delator e merecedor das hostilidades. Então, José, ele era um filho que era amado pelo seu pai, o patriarca, e tudo que ele via de errado, as coisas erradas dos seus irmãos, ele trazia para o seu pai. Então ele se tornou como um delator. E o patriarca, que recebia todas as informações do seu filho, ele ouvia José. José trazia os relatos de tudo o que acontecia, mas não era agradável para os seus irmãos. Seus irmãos não gostavam disso. Seus irmãos já tinham ele como um delator. O que é um delator? O delator é aquela pessoa a quem denuncia, faz denúncia de responsabilidade de alguém por um crime, ou seja, tudo que as pessoas fazem. O delator é aquela pessoa que ele verifica e ele leva adiante, ele vai, relata tudo o que aconteceu, denunciando o autor do crime. E os seus irmãos, então, via isso de uma maneira como hoje, se fosse hoje, o povo chamava como dedo duro, hoje o povo chamava ele de uma maneira terrível também, que não era agradável aos nossos dias de hoje. Mas José tinha essa missão, porque ele gostava das coisas certas, ele não gostava de ver as coisas erradas. Então, tudo que acontecia que era errado, ele levava ao seu pai. E os seus irmãos, então, viu isso como ele fosse o merecedor de todas as hostilidades dele, que ele, então, deveria então, ser morto. Eles não gostavam do seu irmão, não tinha mais ele como irmão, queria matá-lo. E como nós olhamos aqui para a leitura, como nós olhamos aqui pela leitura, olha o que a palavra de Deus ela relata, que a lição de hoje que nós
vamos estudar, ela tem o objetivo de tratar não da história dos filhos de Israel. Não tem o objetivo de tratar o aspecto da história dos filhos de Israel, ou seja, da história de José. Mas ela quer enfatizar essa relação do conflito da família de Jacó. É para nós memorizar, para nós refletir, ver aquilo que tem ocorrido na família de Jacó. Vejamos as consequências de uma família em que a inveja, o ciúme estão presentes. Então, esse é o ponto de vista que nós vamos estar estudando nessa noite. Tomando sempre o cuidado. Porque o ciúme, ele não pode estar presente na nossa vida. Por isso que fala que as consequências de uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Isso é desagradável, a inveja e o ciúme. No primeiro tópico nós vamos ver aqui a falha no tratamento dos filhos. A falha, né? A falha no tratamento dos filhos. É muito difícil quando na criação dos filhos acontecem as falhas na hora da criação, no momento da criação dos filhos. Então, a falha no tratamento dos filhos. Aí nós vamos ver a preferência por Jacó. É uma das falhas graves. Em Gênesis 37, nós lemos que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Então, por José ser o filho, como nós estamos vendo aqui, da velhice, isso não faz sentido dos pais amar mais José. No caso de Jacó, ele amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da velhice. Outra coisa que a Bíblia nos mostra também, por que Jacó amava mais a José também. A Bíblia mostra. Ele amava mais José também, além dele ser, por ser o filho da velhice, ele ainda trazia esse amor maior também, porque José, ele era, além de ser o filho da velhice, ainda ele era o primeiro filho da esposa favorita, que era Raquel. Então Jacó trazia esse sentimento de amor maior por José, por dois motivos. O primeiro motivo dele ser o filho da velhice, e o segundo porque ele era o primeiro filho da esposa favorita dele, que era Raquel. Então, por esse motivo, ele cometeu um erro, cometeu a falha de fazer que os irmãos invejassem tanto de José, por causa deles perceber que o amor do pai era maior por José do que por todos os demais irmãos. Então Jacó amava José mais do que todos os seus irmãos, aliás, mais do que todos os seus filhos. E o que acontece? É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. É possível, porque o plano de Deus era grande na vida de José.
Então era possível sim, ele além de demonstrar todo o seu amor por José, por seu filho Davi, por seu filho de Raquel, que era sua esposa preferida, ainda tinha um plano de Deus especial na vida de José. Entretanto, independentemente de ser o filho da velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Então o amor tinha que ser igual por todos os filhos. Não poderia ter o amor maior por José. O amor tinha que ser da mesma forma por todos os seus filhos, sem ter a preferência por nenhum deles. Amar a todos da mesma forma, da mesma maneira. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, ou seja, os pais já sabem, os pais conhecem. Os pais percebem as diferenças de personalidade e temperança de cada um dos filhos. O pai pode ter 10 filhos, 20 filhos, mas ele sabe a personalidade de cada um, ele sabe diferenciar cada um pela personalidade e pelo temperamento de cada um dos seus filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, nós estudamos a respeito do problema que foi gerado da predileção. O que é predileção? É a preferência, é a diferença, às vezes, que os pais fazem pelos seus filhos, né? Então, lá na lição de número 2, nós estudamos sobre isso, sobre a predileção. A predileção de Isaac e de Rebeca entre Saul e Jacó. Nós falamos isso na lição passada. Na história de José, nós vemos que a predileção de Jacó produziu o quê? Ciúme, inveja, para os seus irmãos. Produziu ciúme e inveja para os irmãos, porque os irmãos ficaram ciumados. Os irmãos ficaram com inveja de ver o pai dando tanta preferência para José e como tivesse rejeitando eles, rejeitando os demais filhos. Então nós vemos que teve uma consequência grave, muito grave na vida deles, porque isso causou inveja, revolta, que foi as consequências dessas práticas dentro da família de Jacó. E isso não é agradável. Então, às vezes a gente prega, ensina que os irmãos de José, eles venderam José. Às vezes nós falamos esse ponto de vista, mas esquecemos de trazer também, quando nós pregamos, ensinamos as pessoas, sobre o que ocorreu, por que houve essa situação que chegou a ponto dos irmãos rejeitar o próprio irmão, vender o próprio irmão, odiar os próprios irmãos. Mas nós, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que houve um erro na criação dos filhos. O pai estava mostrando para os seus irmãos que José era a pessoa o filho mais importante, mais querido, rejeitava os demais filhos. Isso causou inveja, causou revolta, causou um problema gravíssimo e uma consequência muito grande na família de Jacó. E o ciúme, em meio à preferência
Então isso foi terrível, né? O ciúme meia preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear o filho, seu filho José, com uma capa de várias cores. Numa clara atitude de preferência, isso produziu ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Ou seja, quando Jacó ele já traz uma preferência pelo filho José, os outros já estão revoltados. Os outros já estão sentindo rejeitado, abandonado. E depois ainda Jacó, ele traz uma capa de várias cores, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, dessa capa. Ele traz uma capa de várias cores e presenteia José com essa capa. Ora, José era o 10º filho, era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados, essa palavra, alijado significa rejeitado, significa também afastado. Então, quando eles se sentiram rejeitados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viram que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram, ou seja, eles ficaram muito aborrecidos. Eles já viam no pai a predileção, via no pai que o pai dava preferência, tinha um amor maior por José. Aí de repente o pai traz uma capa de várias cores e entrega a José, presenteia, dá um presente de José de uma capa de várias cores. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre essa capa. E então isso traz uma revolta maior ainda. Isso era como fosse uma marca, como fosse uma assinatura de dizer, olha, estou aqui assinando que realmente eu amo mais José do que os demais. Isso era uma prova tremendamente mostrando que realmente não era só um pensamento dos irmãos, não era só uma imaginação dos irmãos, não era só uma interpretação dos irmãos, mas eles estavam então vendo aquilo, quando ele é presenteado pelo pai com a capa de várias cores, que realmente aquilo era real. Então isso causa aos irmãos uma revolta muito grande, um ciúme, a ponto deles então não querer mais nem ouvir o seu irmão José. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. A inveja. Quando a inveja ela está no coração da pessoa, ela não consegue enxergar os desígnios de Deus, o plano de Deus. É realmente triste, terrível, nós olharmos e sabemos que há a grande inveja no coração dos irmãos, porque a partir daí eles não conseguem mais ver o plano de Deus na vida de José. Não conseguem ver o desígnio de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia o sonho de José, que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Ou seja, não bastava eles ver o pai que trazia uma preferência pelo seu irmão José. Eles não bastava ver isso, mas de repente José começa a ter sonhos. Quando José tem sonhos, ele conta aos seus irmãos. Quando os seus irmãos ouvem ele contar aquele sonho, aí eles ficam mais revoltados ainda. Não conseguem ver o plano de Deus que estava na vida de José. O que eles veem realmente é que José era um arrogante, orgulhoso,
que José queria ser aquilo que não era. Então começa a agravar ainda mais essa situação entre os irmãos. Então o sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes, que se inclinava diante de José, quando contava aos seus irmãos, fizeram com que ele entendesse que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles, e por isso o rejeitaram. Ou seja, eles já viam a situação que estava difícil de José ser o filho predileto, preferido, de ter aquela predileção de Jacó por José, de ver aquela escolha. De repente chega José contando o sonho dos molhos de trigo, que era aqueles fechos de trigo, e depois dos corpos celestes, que eram as estrelas, que eles então se inclinassem a José. Aí então acabou o resto. Eles começaram a entender que aquilo era realmente algo que estava subindo na cabeça, no coração de José, fazendo que ele então se tornasse uma pessoa orgulhosa, fazendo que ele se tornasse então uma pessoa arrogante, e eles então começaram a rejeitar o próprio irmão, a ponto de querer então matar. Quando contado para os seus irmãos, fizeram com que eles então endurecessem em que José agia com arrogância e de respeito com eles, e por isso o rejeitava. O sonho tinha um caráter profético. O sonho realmente era profético, era uma profecia de Deus que mais tarde se cumpriria, como se cumpriu na vida de José. Mas os seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa, ou seja, uma atitude de orgulhoso, de uma pessoa orgulhoso, de uma pessoa soberba, e não via isso como algo de Deus. Não tinha isso como uma profecia, como algo profético, algo que iria acontecer, mas via isso como algo de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, quando ele contava o sonho para os seus irmãos. Tópico de número 2. O ciúme causa conflito. Por isso que nós nunca podemos provocar o ciúme nas pessoas. Porque quando as pessoas se sentem ciúme, as pessoas entram em conflito. Não conseguem ver o plano de Deus, não conseguem ver aquilo como uma bênção na vida das pessoas. Se torna conflito. Isso não é bom. Então o ciúme ele causa conflito. Primeiro vem a túnica, o símbolo do desprezo. Quando José recebe aquela túnica de várias cores, os irmãos entendem então que aquilo já era um desprezo verdadeiro para eles. Então a túnica é o símbolo que eles estivessem então sendo rejeitada. O símbolo do desprezo, sentindo que ele estivesse sendo rejeitado, desprezado pelo próprio pai. E eles, então, não tiveram assim, de bons olhos, ver o pai entregando aquela túnica colorida de várias cores para o seu irmão José. O vestimento tradicional do povo antigo tinha, no máximo, 2 cores naquela época.
O vestimento, no máximo, das pessoas era um vestimento de duas cores. Era feito com fios de linhos grosso, e a túnica colorida de José, que o colocava em uma posição de destaque em relação aos outros filhos. Veja bem, as pessoas usavam uma veste tradicional de duas cores. De repente, José ganha uma capa coloridíssima, de várias cores, que trazia um símbolo diferencial, que era uma pessoa especial, pessoa diferente. E isso então foi como uma paulada nos seus irmãos. Eles receberam isso realmente como algo marcante, que realmente seu pai amava mais José e pronto. Isso foi muito triste. Então, uma túnica colorida de José colocava em posição de destaque em relação aos demais irmãos. Isso corroborava, ou seja, provava, confirmava que José então era mais amado mesmo pelo seu pai do que todos os demais irmãos. O sentimento de predileção, ou seja, o sentimento de preferência, aí já tinha realmente marcado na vida dos irmãos, que realmente os irmãos já estavam analisando ali, já com uma confirmação tremenda através daquela capa colorida, aquela túnica colorida, que realmente seu pai, ele preferia mesmo mais José do que todos os seus irmãos. O ciúme derivava dessa má atitude do patriarca. Ele promoveu triste consequência na família de Jacó. Ou seja, essa consequência se tornou uma consequência para a família toda. Nós sabemos disso, que quando às vezes as pessoas cometem um erro, vai refletir na família toda. Não é só para uma pessoa, só para aquela pessoa. Isso vai ser realmente algo que vai afetar toda a família. É a mesma coisa da nossa mão. Nós temos aqui vários membros, nossos dedos. Se nós sofrermos um acidente que machucar um dos dedos, não vai só ser aquele dedo que vai sofrer, é o corpo todo. A família é realmente dessa forma. Então, quando acontece algo de mal com uma pessoa, afeta a família inteira. A família inteira fica triste, aborrecida. É muito dolorido para toda a família. Então, quando isso acontece, a consequência daqueles problemas, daquela situação de ciúme, de inveja, isso daí trouxe uma consequência para a família toda de Jacó. Ciúme, o agente do conflito familiar. O ciúme foi o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com uma inexperiência, ou seja, uma pessoa que ainda estava começando a sua vida, né? Era muito novo, não tinha muito assim conhecimento. Então, por esse lado, ainda com muita falta de experiência na vida de José, recebendo todo aquele amor do pai, sendo colocado como em destaque entre todos os irmãos, dando a ele a preferência, dando aquela capa, a túnica colorida, aquela demonstração de amor que o pai tinha mais por ele do que pelos outros irmãos. Ele então, com a
uma imaturidade, uma falta assim de experiência, muito jovem. Ele então ele age também com arrogância. E seus irmãos, com orgulho ferido, por causa da preferência paterna do pai pelo José, não aceitava sequer ouvir o filho preferido de Jacó, ou seja, o seu irmão. Eles não aceitavam mais. Eles já não queriam nem ver José mais, não queriam nem ouvir ele falar mais. Começaram a odiar. O ciúme causou uma revolta. Eles começaram, em vez de amar o irmão, começaram a odiar. Então, essa consequência foi para a família inteira. Imagina você, os irmãos, estando assim em amor, vivendo em felicidade. Isso traz algo muito gostoso para a família, para o pai e para a mãe. Mas quando há conflito, quando há desavença, a contenda entre os irmãos, os pais sofrem, os pais não têm prazer, não têm alegria. Era isso que estava acontecendo na família de Jacó. Estava tendo conflito, contenda, desavença, a ponto dos irmãos querer matar José, não querer mais ter ele como irmão, não querer mais ouvir ele falar, não querer mais ver ele, mas sim desejo de matar o próprio irmão, por causa de um erro de criação do próprio pai, de dar preferência, escolher mais, amar mais um filho do que os outros. Essa consequência agora veio fortemente para toda a família, não foi só para Jacó, não foi só para José, foi para a família toda. Então o ciúme ele foi o agente do conflito em toda a família de Jacó. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha por todo o corpo doente. Esse é uma das comparações que nós podemos fazer do ciúme. Imagina um corpo doente, todo infeccionado, aquela infecção espalha pelo corpo inteiro. O ciúme é dessa forma. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o nascedouro, ou seja, tudo nasce pelo ciúme. Por causa do ciúme nasce a inveja, o rancor e o ódio. É o que aconteceu com os irmãos de José. A partir daí eles já não amavam mais o seu irmão, eles odiavam. Eles tinham inveja, eles tinham rancor, a ponto deles então querer tirar a própria vida, matar o próprio irmão, não querer mais ouvir ele falar, não querer mais ver ele, mas sim matar, acabar com José, porque era o filho preferido do seu pai. Isso é muito triste. Como o sábio Salomão lhe declarou, o ciúme desperta o furor. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda, dissensões, tem como origem a carne. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o ciúme é uma obra da carne. Então isso é uma das provas que nós precisamos tomar muito cuidado e nunca deixar o ciúme
gerar essa situação terrível na nossa vida, no nosso coração, nos trazer destruição. No Novo Testamento, então, Paulo fala: o ciúme é obra da carne. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisaremos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações, ou seja, não é só entre os irmãos. O ciúme está presente em outras relações. O ciúme pode trazer problema na vida conjugal, na vida do casal. O ciúme pode trazer inimizades sinceras. Às vezes as pessoas que têm uma amizade tão grande, o ciúme pode trazer inimizade. Aquela amizade tão sincera, o ciúme destrói e se torna inimizade. O ciúme também, ele destrói o relacionamento profissional. Relacionamento profissional. Tem pessoas que ele gosta do serviço dele, mas ele gosta de uma maneira tão grande que ele tem ciúme daquele serviço, ele não quer que ninguém aprenda. Se for para ele ensinar uma pessoa a fazer o serviço dele, ele não ensina, porque ele tem ciúme. Ele não quer que ninguém aprenda. Ele quer que aquilo seja exclusivamente dele. E isso é ciúme, se torna pecado. O ciúme, então, ele destrói relacionamento profissional, familiar. O ciúme destrói casamento, o ciúme destrói tudo. A palavra de Deus, ela nos ensina realmente que nós, então, devemos rejeitar o ciúme, porque o ciúme, ele é algo diabólico. Como eu disse no início do nosso estudo, alguém pode dizer assim: mas pastor Arnaldo, você está falando que o ciúme é diabólico? Mas a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Como faz então? Como que pode isso? Então nós precisamos entender. Eu disse lá no início do estudo, vou repetir aqui de novo. O ciúme que a Bíblia fala que Deus tem por nós, não é esse ciúme diabólico. Quando a Bíblia fala do ciúme que Deus tem por nós, é o zelo. Então nós também podemos ter zelo. Zelo pelo nosso casamento, pelo nosso relacionamento profissional, zelo por tudo. Zelo pela nossa amizade. Não podemos ter o ciúme diabólico, aquilo que destrói. Mas temos que ter o ciúme que a Bíblia nos fala, que é o zelo, o amor. Quando a pessoa ama, a pessoa zela. Então esse é o ciúme que a Bíblia fala que Deus tem por nós, o zelo. O ciúme é uma obra da carne, como nós já lemos, mas esse que a Bíblia fala é o zelo que Deus tem por nós. Geralmente, onde está o ciúme está presente e existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. É para nós entender. Aonde está o ciúme? Ali tem mais desprazer, tem mais desgosto do que a felicidade. Então, é isso que o ciúme causa na vida das pessoas. Não causa prazer, causa desprazer. O ciúme, ele não causa gozo, ele causa desgosto. Nós precisamos tomar, então, muito cuidado para que isso não venha acontecer na nossa vida. Então,
No ambiente onde o ciúme domina, sobra desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado o descontrolado é muito tênue, ou seja, quando fala muito tênue, está dizendo de algo que é difícil de perceber. Então, quando a pessoa tem o ciúme, que é o zelo, que traz as pessoas a ter zelo, que é chamado, que nós chamamos de ciúme, é diferente daquele ciúme diabólico, que traz contenda, que traz desavença, que traz ódio, que traz um descontrole na vida da pessoa. Então nós precisamos controlar as nossas emoções. Deus deu a nós esse direito, o livre-arbítrio. Deus deu a nós esse poder de nós controlar a nossa vida e não deixar se levar pelas coisas erradas, pelo ciúme diabólico, que traz desconforto, que traz desavença, que traz ódio na vida das outras pessoas. Então nós precisamos controlar a nossa emoção, não deixar de descontrolar, porque é como diz aqui, é uma linha entre o ciúme controlado e o descontrolado. É como fosse uma linha que nós não vê, é uma linha. Por isso que fala aqui, a linha entre o ciúme controlado e descontrolado é muito tênue. A palavra tênue, que significa difícil de perceber, a pessoa não percebe. Então, traz o controle e o descontrole. Uma vida controlada, ela está alinhada. Descontrolada é assim, ó. Ela descontrola para um lado e para o outro, onde as pessoas perdem a razão. Isso é muito difícil, mas as pessoas precisam controlar as suas emoções para não fazer as coisas erradas, cair no descontrole, onde em vez de zelar, destrói. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina para nós, e nós precisamos realmente aprender da palavra de Deus, como está dizendo aqui, olha, no início da nossa leitura, no início da nossa lição, nós falamos aqui sobre isso. Vou até voltar aqui novamente, mostrando o que fala aqui no tópico de número 2. Identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Nós precisamos identificar. Será que nós estamos exagerando? Precisamos refletir. Será que eu não estou exagerando, não estou trazendo um ciúme que pode causar uma situação grave em família, no relacionamento do trabalho, no relacionamento de família, no relacionamento conjugal? Então nós precisamos ter esse controle, nunca perder o controle, mas sim ter esse controle, não descontrolar. Tópico de número 3, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Essa é uma grande verdade. Nós vamos falar agora sobre isso. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas notícias das tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Às vezes nós vemos noticiário, as pessoas dizem que matou por amor. Isso é coisa diabólica. Não existe a pessoa falar que mata por amor.
Isso é obra do diabo, obra da carne, obra diabólica. Pessoas que deixam a carne dominar ele, faz ele perder o controle, ser controlado pelas emoções carnais, a ponto de fazer aquilo que é da vontade do inimigo, a ponto de desagradar o próprio Deus, causar tragédias, como nós estamos aqui olhando. Não são poucas notícias das tragédias conjugais em que o ciúme a causa. Não são poucas causas, não são poucos casos que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. As pessoas prejudicam o outro por causa do ciúme. Ciúme de carro, ciúme de casa, ciúme de ferramenta, ciúme de coisas tão, que nós podemos dizer tão boba, que não tem nem motivo para as pessoas ter ciúme. Às vezes ciúme de uma caneta. As coisas materiais, elas vão ficar aqui. Nós podemos ter o zelo, sim. Podemos cuidar das coisas, ter o zelo, preservar as coisas, mas não perder o controle exageradamente, de chegar a ponto de ter ciúme, que por causa de um objeto, por causa de qualquer coisa, nós vamos perder o nosso controle e praticar algo através do nosso descontrole, desagradável a Deus, a família, a nós mesmos e as demais pessoas da sociedade. Então, não são poucos casos que as pessoas se prejudicam as outras pessoas por causa de ciúme. Prejudica as outras pessoas por causa de ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou ciumada, invejosa, por causa da extensão do ministério terreno de nosso Salvador. Ficaram a casta sacerdotal. O que é a casta sacerdotal? São grupos diferentes, grupos de habitantes de um país que, por motivo religioso, político, de nascimento. Casta sacerdotal. Castas são, como nós já falamos aqui, lideranças. Aqui nós estamos falando sobre a liderança sacerdotal. Ficaram com inveja de quem? Do próprio Jesus. Inveja do próprio Jesus, como nós acabamos de ler aqui, não foi diferente no tempo de Jesus, que a casa sacerdotal ficaram enciumada, invejosa, por causa da extensão do ministério de Jesus, nosso Salvador. Pelo ministério de Jesus está crescendo. O crescimento do ministério de Jesus Cristo. Isso nós lemos no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 10. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme é obsessivo, surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas. Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode dominar relações de pessoas que outrora eram próximas. Nós vemos isso acontecendo nos nossos dias de hoje. Não é diferente lá daquele tempo, onde a palavra de Deus nos mostra todo aquilo que aconteceu naquela época. Então,
O ciúme, na parte do cônjuge, ele terminando sempre em violência, separação. Às vezes as pessoas, violência, até se matando. Às vezes acontece tragédia por causa do ciúme dos filhos, ciúme das coisas que pertencem. Quando gera conflito, acaba o casamento, situação fica difícil, se torna pessoas violentas, descontroladas, por causa do quê? Do ciúme. E entre os santos de Deus, ciúme também pode terminar as relações das pessoas com outra que era bem próxima, ou seja, isso está mostrando para nós algo que pode acontecer entre os irmãos em Cristo, na fé, os santos, as pessoas que às vezes estão ali adorando a Deus. Nós não ficamos surpresos quando acontece separação de igreja, quando acontece desavença entre os pastores, porque todos são pessoas e todas as pessoas estão sujeitas a erros. Imagina quando o ciúme, existem pessoas que ficam ciumadas até por região, tem ciúme até por causa da própria igreja, da própria placa. Então existem muitas coisas disso que acabam as relações dos irmãos, que são pessoas tão próximas, são pessoas de Deus, são pessoas que às vezes, por causa de coisas tão simples, acaba entrando o ciúme e destruindo esse relacionamento de pessoas tão próximas. Assim, por ciúme, se calunia, se difama, se ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério por causa de ciúme. As pessoas passam a se odiar, a se ofender, as pessoas passam a se atacar, passam a caluniar. E nós sabemos que é dessa forma. Nós vemos que, às vezes, a pessoa, quando está na igreja, junto, as pessoas, às vezes, estão bem, relaciona bem. Se, de repente, alguém se afasta por causa que ela tem um outro trabalho, um desejo de fazer um trabalho diferente, entra um ciúme na vida das pessoas já porque não estão mais juntos. Aí as pessoas se separaram, então começam a ofender, se atacar. Começam então a fazer crítica, contenda, inveja. Então nós precisamos realmente fazer o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia Sagrada e o que diz também aqui no contexto geral da nossa lição. Não da nossa lição de hoje, mas da lição do decorrer do nosso estudo do segundo trimestre do ano 2023, que fala o relacionamento em família. Ele tem que, e quando fala família, entra também aí as demais coisas. Tem que ser superado pelos desafios de problema com os exemplos da palavra de Deus. Não com aquilo que nós perdemos nosso controle, que nós descontrolamos e começamos a atacar as pessoas, e ofender as pessoas. Isso é muito perigoso e é pecado, né? Então temos que tomar muito cuidado, não deixar que isso venha acontecer na nossa vida. Que o Espírito Santo nos guarde nos nossos corações de modo que produzimos o fruto do amor. Aonde há o fruto do amor, não entra o ciúme, não entra essas desavenças, essas discórdias, esses ódios, porque há o fruto do Espírito do nosso Deus na nossa vida. E não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
É isso que a palavra de Deus, pode abrir tua Bíblia aí, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas 5:25. Vai falar sobre isso. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, que é pecado. Vencendo o ciúme. Pastor, como que eu vou vencer o ciúme? Porque eu tenho um ciúme tremendo na minha vida. Então vamos ver o conselho. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a nossa mente com as coisas de Deus. Esse é o primeiro ponto. Alimentar a nossa mente com as coisas de Deus. Porque se nós começar a alimentar a nossa mente com as coisas deste mundo, as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer, como que vai ficar a nossa mente? Então nós precisamos, não precisa fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Não precisa entrar dentro do quarto e falar assim, olha, eu não posso mais ver notícia, não posso ver jornal, não posso ver televisão, não posso ver rádio, eu não posso sair na rua, não posso conversar com a vizinha, com o vizinho, eu não posso fazer mais nada porque a minha mente vai se encher. Não, você pode fazer sim. Você pode ver os noticiários, não deixa subir no teu coração. O nosso desafio é isso. É você viver no meio do conflito e não deixar ser levado por ele. Não deixar subir no teu coração. Existem, às vezes, situações que eu vou mostrar agora. Se a gente achar que a gente não pode ver notícia, não pode ver nada, porque nós vamos cair naquela situação, encher nossa mente. Então, como é que mexe com dinheiro? Como é que mexe com dinheiro? O dinheiro que não é seu. O que é seu é fácil. A pessoa que trabalha no banco, pega dinheiro o dia inteiro na mão. Às vezes está com o bolso vazio. Às vezes está com a dívida tremenda. Passando necessidade, mas está mexendo com o dinheiro o dia inteiro. Ela tem que ter o controle no coração dela e na mente dela, que aquele dinheiro não é dela. Eu posso até estar passando necessidade, eu posso estar numa dívida tremenda, mas eu estou contando o dinheiro, estou mexendo com o dinheiro que não é meu. Então, eu posso ver notícia, eu posso ter essa informação, que isso não vai mudar, não vai descontrolar a minha mente, o meu coração. Então, eu não vou ser preciso me trancar dentro do quarto. Não vai ser necessário eu me isolar de todas as pessoas. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo algo que está me dando uma situação que eu não posso me controlar. Eu posso me controlar sim. Então eu posso ver jornal, posso ver os noticiários, eu posso ver tudo. Sabe por que eu vejo os noticiários? Sabe por quê? É porque eu tenho que saber aquilo que está acontecendo. Porque a própria palavra de Deus, ela mostra isso. A Bíblia diz que no final dos tempos, tudo isso que nós estamos vendo, esses acontecimentos, iria acontecer. Guerra, fome, peste, desavenças, conflitos, tribulação, reino contra reino, pai contra filho, irmão contra irmão. Só que nós precisamos pregar o amor e não o ódio. Nós precisamos ensinar o amor e não o ódio. De tantas pessoas ensinar o ódio,
Até criança acha que pode ir para a escola armado, matar os colegas, matar a professora. Esse ódio tem que acabar, nós temos que mostrar para o povo o amor. Nós precisamos chegar a ponto da criança ter vontade, ter desejo de levar a Bíblia para a escola e falar de Jesus. Precisamos ter um ensinamento tão forte na vida das nossas crianças, deles sentir desejo de ir para a escola dominical e para o estudo bíblico, de aprender a palavra de Deus, de depois, quando eles vão para a escola, eles querer, na hora possível, que é a hora do recreio, nos intervalos, querer falar de Jesus para as pessoas, falar da salvação, falar da volta de Cristo. E por que as crianças estão querendo ir para a escola levar faca, levar revólver, matar os amigos? Por quê? Porque o mundo nosso está assim, o povo está ensinando ódio, ensinando as pessoas a viver o ódio, ser um contra o outro, na religião, na política, em todos os lugares, nós estamos vendo isso. Nós precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas, ouvir mais, saber que nós não somos o dono da verdade, saber ouvir a opinião das pessoas e aconselhar as pessoas. Então, a palavra de Deus nos ensina, diferentemente do que o mundo está vivendo ódio. Isso não é agradável, viver o ódio. Então, vencendo o ciúme, como é que vamos vencer o ciúme? Em primeiro lugar é isso, ó. É preciso alimentar-se a nossa mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8 fala sobre isso. O que pensamos, o que está em nosso coração, determina as nossas ações. Aquilo que nós estamos pensando, aquilo que está no nosso coração, determina o que nós vamos fazer na nossa vida. As nossas ações, a maneira que nós vamos agirmos, o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, determina através disso, daquilo que nós estamos realmente colocando, o que pensamos, o que está em nosso coração, determina as nossas ações, a maneira que nós vamos agir. Em segundo lugar, é muito importante saber que a emoção do ciúme está impactando o comprometimento da qualidade de vida. É o segundo ponto. O primeiro ponto nós vamos viver a palavra de Deus. O primeiro ponto é esse que nós acabamos de falar aqui, ó. Para nós vencer o ciúme, o primeiro ponto é esse, ó. É alimentar com as coisas de Deus. Primeiro ponto. O segundo ponto é este. Segundo ponto é saber que a emoção e o ciúme está impactando o comprometimento da qualidade da minha vida, ou seja, da nossa vida. Então nós não podemos alimentar o ciúme, não podemos fazer que esse ciúme ele venha a ser alimentado na nossa vida. Nós precisamos repreender ele. Porque se esse ciúme continuar, ele vai estar sendo alimentado na nossa emoção e vai estar impactando e comprometendo a qualidade da nossa vida. Por isso que então, esse é o segundo ponto que nós precisamos então entender para nós poder vencer o ciúme. Se esta constatação for afirmada, é importante procurar ajuda pastoral,
que com base na palavra de Deus e aconselhamento com sabedoria. Então, pastor, eu tenho feito tudo isso e não estou conseguindo. Então procura o pastor para ser aconselhado pastoralmente com a palavra de Deus. Porque é uma ajuda que o pastor vai trazer para você, mostrando qual o caminho que você precisa andar para deixar esse ciúme que não é coisa de Deus. Ciúme é diabólico, o ciúme é carnal. Ele pode comprometer a qualidade da nossa vida e pode destruir a nossa própria vida. Voltando aqui então para a nossa leitura. E finalmente considere com muitas atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. Aquilo que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. Ele disse: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é violento. O amor não é invejoso. A pessoa que tem amor não tem inveja. Então, voltando aqui, o amor não é invejoso. O amor é benigno. O amor é sofredor. Ele não é invejoso. O amor trata de liviandade e não de ensoberbecer. A pessoa que ama, ela ensina o outro a viver realmente essa qualidade que vem o amor de Deus. Não prega ódio, não prega inimizade, não critica, não maltrata, não persegue, não levanta falso testemunho. Faz que essa pessoa ela tenha uma qualidade de vida abençoada pelo nosso próprio Deus. Ele trata a pessoa com leviandade, ou seja, com sabedoria de Deus. A palavra de Deus ainda é a melhor antídoto para tratar as emoções negativas, ou seja, a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro conselho. Então nós precisamos entender que o ciúme, ele não é de Deus. Nós precisamos tirar ele da nossa vida, do nosso caminho, da vida da nossa casa, dos nossos pais, das pessoas, nosso familiar. Conclusão para nós encerrar a nossa lição de hoje. O ardor emocional denominado ciúme, essa palavra triste aqui, ciúme, ele cheira mal nas nossas narinas, ele é terrível, ele deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O ciúme, ele invade a nossa vida, não é só física. O ciúme, ele vai destruindo moral, fisicamente também espiritual. O apóstolo Paulo aconselha a nós, aconselha-nos, o que andemos dignamente, evitemos contenda e também ciúme. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, como nós já falamos. Se nós pedir a Deus para Ele gerar em nós o fruto do Espírito, esses frutos do Espírito na nossa vida, nós vencemos
esse ciúme maligno que quer destruir a nossa vida. Esse desenvolver na nossa alma para a prática das virtudes cristãs, ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Ou seja, é o que nós falamos, aquele descontrole, que em vez de nós ter o domínio, ter o autocontrole, nós descontrolamos, perdemos a razão, fazemos aquilo que não é agradável. Então a palavra de Deus, ela tem nos ensinado corretamente, e nós precisamos entender o que é a vontade de Deus na nossa vida e deixar todo o ciúme de lado, que é carnal, que é diabólico, rejeitando, para nós então vivermos a palavra de Deus na nossa vida e vivermos de acordo com a vontade do nosso Deus. Assim encerramos mais uma lição para a glória de Deus. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos falar sobre o ídolos na família. Ídolos na família. Esse é o nosso texto. Se você quiser já guardar o nosso texto bíblico que nós vamos ler na próxima leitura, mas depois eu mando. Mas se você quiser guardar agora, vai ser Gênesis 31, 17, 19. Nós vamos ler o capítulo 31 de Gênesis. Aí nós vamos ler o versículo 17, 19, 33 e 35. Então, voltando novamente, Gênesis 31, capítulo 31. Aí nós vamos ler o versículo 17, 19, 33 e 35. Depois nós vamos ler o livro de Juízes. Aí nós vamos estar fazendo a leitura no capítulo 17. Aí nós vamos ler o versículo 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite. Obrigado por esse estudo. Obrigado por esse momento. Pelo Senhor ter nos dado, Senhor, essa alegria, esse momento de prazeroso nós estarmos estudando a Tua Palavra. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, abençoa os lares, as famílias, daqueles, ó Pai, que estão presentes conosco, aqueles que entraram e não tiveram possibilidade de prosseguir até o final, e daqueles, meu Deus, que vão estar, Senhor, vendo esse estudo através dos vídeos gravados, através, Pai, de outros momentos, de estar vendo esta live, Senhor. Deus, muito obrigado. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, que estão nos lares, que a Tua graça, que o Teu amor seja, meu Deus, nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe você, a sua vida, sua casa, a sua família. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima live, quarta-feira, às 19 horas, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.